Vamos lá. Bom, como eu disse para vocês, o nosso tema da aula é esse, né? Vamos tentar aqui explicar que mudanças são essas que vão fazer que os Estados Unidos sejam essa potência mundial. E nos estudos da geografia se convencionou chamar globalização de algum termo, um termo muito específico que é a nova ordem mundial. Isso já foi mais usado, hoje não é tão usado assim, né? Mas isso é para fazer uma diferenciação aí. Se tem uma nova ordem mundial, existiu algum momento a velha ordem mundial, né? E o que significou a velha ordem mundial, né? A velha ordem mundial é a Guerra Fria. A Guerra Fria, né, foi um momento, né, completamente diferente na nossa história mundial, né? Um momento de bipolaridade na nossa política, na nossa geopolítica mundial, né? De um lado, né, a gente tinha os Estados Unidos com todo um grupo de países, né, aliados geopoliticamente, e do outro lado a gente tinha a União Soviética, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, para ser mais exato, né, a velha União Soviética, né, liderada pela Rússia e também com vários outros países orbitando politicamente a União Soviética, né, por uma clivagem, por uma separação, né, essencialmente política, né. A gente vai aqui delinear algumas coisas, como eu falei anteriormente, como a gente conversou um pouco na aula anterior, já ficou um pouco distante para nossas avaliações, e a gente vai lembrar aqui agora. Bom, o que a gente conversou na nossa aula passada, nossa última aula expositiva aqui, né? Falamos sobre a história do capitalismo em linhas gerais. Lembram disso? Falamos sobre as características desse sistema, né? E esse sistema é um sistema de revolução produtiva, um sistema de revolução técnica, né? Um sistema de mudança constante, né? A gente pode dizer que o sistema capitalista, a nossa forma de vida econômica, né, é uma forma de mudança tecnológica constante, né? Aqui nos slides é a foto do Ford, né? E a gente pode ter como exemplo básico dessa forma político-econômica a indústria automobilística, né? E a indústria automobilística é esse sistema de revolução constante, né? Só vocês verem, a gente não precisa ter carro para saber disso, eu também não dirijo, né? É só a gente olhar para a televisão e ver que cada mês do ano tem uma novidade, tem uma coisa nova no carro, tem um carro novo, lançamento do ano, etc, etc, etc. Ou seja, é essa indústria que se revoluciona, né? Entretanto, o capitalismo na história do século XX, né, não foi um sistema que sofreu críticas, né? Hoje, né, apesar do nosso mundo hoje, a gente pode considerar que todos os países seguem esse mesmo sistema, esse mesmo padrão produtivo, um padrão de vida econômica e política, né, que está associando democracia ocidental liberal com sistema econômico do mercado, do capitalismo, da divisão de classes sociais, da iniciativa privada, do liberalismo clássico, né? Isso nem sempre foi assim. A União Soviética foi um momento de contestação desse sistema, e a gente vai conversar um pouco melhor que características são essas, mas de contestação desse sistema, né, o que se convencionou chamar de comunismo. E aí não é um comunismo da ideia do comunismo, ou qualquer ideia que a gente... Isso é um tema super espinhoso hoje pelo nosso momento histórico, de uma certa volta de crítica a essa formação histórica, né? Mas isso existiu, isso está lá no
na nossa história, né? Isso é um momento de crítica a esse sistema. Bom, podemos fazer diferente, né? E em 1917, na Rússia, se tem uma revolução. A chamada Revolução Comunista, chamada Revolução de 1917. Né? Que é um processo longo, completamente cheio de meandros históricos, de grupos políticos, que a gente não vai aqui esmiuçar tanto isso. Com certeza na aula de história isso aparece, né? Mas aqui é só para a gente deixar claro, né, que esse mundo bipolar, né, esse mundo com os Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro, nasce, né, no século XX. No século XX, né, que esse mundo que vocês estão vendo nesse mapa, né, esse mundo dividido entre Estados Unidos e União Soviética, se forma, né, e vai se complexificando até 1989. 1989 é uma marca política no mundo que a gente vai observar melhor daqui a pouco. Né? O que acontece em 1989 que muda um pouco o mundo. E aí é um pontapé inicial para a globalização. Mas antes de entender a nova ordem mundial, né, com a brincadeira aqui que eu estou fazendo na aula, né, a gente tem que entender a velha ordem. Né? E a velha ordem é essa. Né? É a Guerra Fria marcada entre o socialismo e o capitalismo em linhas políticas, né, em linhas políticas e econômicas, né, mas do ponto geopolítico entre dois países estratégicos aí no mundo, entre Estados Unidos e União Soviética. Né? E a formação dessas duas potências, né, esses dois blocos geopolíticos, né, que se formou no século XX, começou a se formar dentro da Segunda Guerra Mundial. E é uma foto emblemática do Hitler em Paris. O Hitler chegou a invadir Paris. Agora eu não vou saber a data. Eu sou, apesar de ser um professor de ciências sociais, tem hora que eu me engano nas datas. Né? Bom, é na Segunda Guerra Mundial que essas duas potências se formam com questões específicas, com agendas políticas específicas, mas lutando contra o nazismo. Isso é muito importante a gente deixar claro aqui. Né? E tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, liderada, né, pela Rússia, né, já no meio da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética já tinha alguns países aí orbitando a União Soviética, né, orbitando a Rússia, formando a União Soviética. Na Segunda Guerra Mundial, a gente tem esse processo de construção dessas duas superpotências. E aí a guerra tem um papel econômico fundamental. Tem toda uma economia de guerra que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou mostrar aqui algumas fotos em linhas gerais que foi esse momento. Vocês sem dúvida vão aprofundar essas aulas de história de vocês, se já não aprofundaram. Né? Mas é importante deixar claro algumas características aqui. Né? E uma delas é o horror da guerra. Né? Ninguém sai da guerra ileso. Né? Um processo, a guerra sempre é um processo violento, traumático para várias gerações. Né? Eu diria, ainda hoje é um trauma para várias gerações, né? Para várias gerações de refugiados daquele momento. A gente ainda tem refugiados vivos desse momento. Né? No Brasil, a gente tinha até pouco tempo atrás um refugiado de campo de concentração. Ou seja, é um processo histórico doloroso, né? Que deixa marcas sociais, políticas até hoje. Né? E outra imagem do campo de concentração, né? Um desenho bastante sinistro, né? Desse momento.
E isso que eu estou chamando a atenção para vocês, né? Dessa economia de guerra, né? Essa imagem que está aqui agora é um estaleiro americano, né? Se eu não me engano, isso é um estaleiro em Nova York. Ou seja, uma guerra, né? Tirando, né, esse momento, tirando não, mas concomitante com esse momento traumático. Deixa eu ver se alguém acertou aqui. Concomitante com esse momento traumático, né, é um momento produtivo, é um momento de uma economia de guerra, é um momento que os países fazem um chamado esforço de guerra, né, momento que os países colocam fábricas e mais fábricas para participar desse esforço de guerra, porque a guerra tem uma dimensão tecnológica também, tem uma dimensão produtiva, né? Para você guerrear contra alguém, você precisa desenvolver armas, desenvolver, aqui nesse caso, navios, né? A Segunda Guerra Mundial tem várias batalhas navais importantes, né? Porque é um momento técnico ali específico, né? Ou seja, a guerra tem essa característica econômica, tem essa característica de produtiva grande, né? E aí outra imagem, né? Produção de aviões, né, para a Segunda Guerra Mundial, também nos Estados Unidos, né? Como eu falei para vocês, tentando aqui pensar os Estados Unidos, pensar esse lado da potência de guerra. Mas isso estava acontecendo também em vários países no mundo, inclusive na União Soviética, né? Todo um esforço de guerra, toda uma economia para participar desse momento, né, do mundo, né? E aí essa é uma imagem bastante sinistra, né? Eu sempre passo ela nas minhas aulas, que é uma fábrica de bomba, uma linha de produção, toda a revolução técnica que o capitalismo fez ao longo dos anos, né? Do Fordismo, né? de organização da produção, de racionalização da produção para se produzir mais rápido, melhor e gastando menos dinheiro, sendo utilizada, né, para a guerra, né, para fabricar armamento. Aí é só um parênteses aqui, uma nota importante: a indústria bélica continua aí no mundo hoje, né? Ainda é uma indústria, inclusive para os Estados Unidos. A gente vai estudar isso bem mais lá na frente, no terceiro ano, mas a indústria da guerra, essa indústria que se formou na Segunda Guerra Mundial, né, continuou pelo final do século XX, né, e está aí no século XXI. Né? Esse é um parênteses aqui importante, uma marca da Segunda Guerra que é importante a gente fazer. Né? E nesse momento traumático, né, que foi as bombas nucleares, né, marcando, né, colocando fim a esse longo processo, né, esse processo doloroso, né, contra, né, o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Né. Essa imagem aí da coluna, né, do cogumelo, que chama, da bomba. Né. E aqui é só tá em outro parênteses, né, que a gente tem um papel, nosso país tem um papel importante na Segunda Guerra, né? De 43 a 45, né? O Brasil participa da Segunda Guerra Mundial, né? Participa desse conflito, né? E ora flerta com a União Soviética, flerta geopoliticamente com a União Soviética, né? E ora flerta com os Estados Unidos, né? E no final, obviamente, acaba de comunista o Brasil historicamente não tem nada, né? E acaba participando do eixo geopolítico dos Estados Unidos, né? Então, participando da Segunda Guerra Mundial com os aliados, né? Lá na Itália, né? Bom, todo esse esforço de guerra, né, a gente teve do lado capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos, né,
Mas também a gente teve do lado da União Soviética. Né? A União Soviética surge, né, exatamente porque o capitalismo é um sistema de conflito social, é um sistema de classes sociais, né, entre ricos e pobres. Né? Essa é uma característica básica do capitalismo. De um lado a gente tem a chamada burguesia, os detentores do capital, os detentores dos meios de produção. De outro a gente tem os trabalhadores. Né? E a União Soviética surge, né? A característica revolucionária da União Soviética, né? São vários aspectos da revolucionária, mas nesse é fundamental, surge com a... vamos acabar com a sociedade de classe. Portanto, esse é o pilar da União Soviética. Né? Esse é um pilar importante aí. Né? E aí a gente chega nesse momento revolucionário de 1917. Né? Eu falei um pouco dos Estados Unidos e da Segunda Guerra Mundial, mas antes disso, lá em 1917, né, tem um momento revolucionário, que é a imagem do Lenin, um dos líderes da Revolução. E aí essa imagem é importante, tem dois líderes iniciais da Revolução, o Lenin e o Trotsky, que está aqui. Ó. Ele está discursando para o povo e o Trotsky está aqui, né, um general importante aí, né, para a União Soviética. Né. Ou seja, a União Soviética vai... É uma revolução russa, né? Uma revolução que acontece na Rússia em 1917 e vai tomando proporções até chegar na Segunda Guerra Mundial. Quando a Rússia não fica calada com o nazismo avançando, né? E também participa da Segunda Guerra Mundial, como a gente já conversou aqui, mas também faz esse esforço de guerra. Também faz esse esforço econômico, político, né? Para entrar e participar da Segunda Guerra Mundial. E só uma característica do mapa, né, das constantes anexações da União Soviética. Né? A União Soviética começa na Rússia, né, mas ela vai crescendo geopoliticamente, né, no sentido de que para o comunismo clássico, né, a luta anticapitalista era internacional. Se ela era internacional, ela era também geopolítica, né? Ela era uma luta contra o capitalismo, não só do ponto de vista nacional, não do ponto de vista das contradições de um país, mas também contra, né, as grandes potências capitalistas mundiais. Né? E aí, uma frasezinha que eu coloquei no slide para vocês, né? Após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética se tornou a segunda maior potência econômica e militar do mundo. Destacou-se também na corrida espacial, na produção de armas, né? Ficou apenas atrás dos Estados Unidos, principal adversário e representante do modelo capitalista. Né? Ou seja, com o fim da Segunda Guerra Mundial, como eu falei, a gente não vai aqui entrar nas características desse período que é complexo e a gente quer pegar um processo posterior a isso. Né? A Segunda Guerra Mundial, né, um dos resultados da Segunda Guerra Mundial são essas duas grandes potências econômico-militares, né? Porque é exatamente pelo esforço de guerra, né, é exatamente pelo desenvolvimento da guerra, né, que a economia desses dois blocos geopolíticos, né, e a economia desses dois países, especificamente Rússia e Estados Unidos, né, funcionam de forma rápida e drástica. Né, e a participação econômica dessas duas potências no mundo, né, aumentam de maneira significativa. Portanto, esse é um resultado da Segunda Guerra Mundial. Isso está materializado em um lugar. Berlim. Berlim marca, né, a divisão geográfica desses dois blocos de poder, desses dois blocos hegemônicos. E a gente vai ver daqui a pouco o que significa hegemonia. Né? O Muro de Berlim, né, é a divisão de um lado Berlim Oriental, do outro lado Berlim Ocidental, que representa exatamente na paisagem, materializado na paisagem, esses dois conflitos geopolíticos. Esses dois lados do conflito geopolítico. Né? De um lado você tem o controle da União Soviética de Berlim,
do lado ocidental você tem o controle dos Estados Unidos, do eixo aliado do capitalismo de Berlim. Né? E aqui a imagem que está no slide a gente, por uma questão política, econômica, ideológica também, a gente acaba nunca conversando sobre isso, né? Isso não tem um papel importante quando a gente fala de União Soviética por vários motivos, mas é importante dizer que a União Soviética dominando aí os nazistas na Segunda Guerra Mundial. A União Soviética esse papel no combate importantíssimo. Né? Bom, e aí só para a gente ver esse tamanho da União Soviética, a gente pensar esse tamanho da União Soviética, o socialismo se expandiu para vários países, ao mesmo tempo que o capitalismo se retraía. Né? Outros países, sobretudo na Ásia e na África, também chegaram a se declarar socialistas ou passaram por governos de inspiração socialista ou comunista. O livro chama atenção na Ásia e na África, a gente tem aqui na América Latina, Cuba, por exemplo, um país socialista até hoje. Né? E paga né, pelos problemas disso até hoje. Né? Os Estados Unidos faz um embargo sério, aí, mas a gente conversa sobre Cuba mais para frente. Né? Cuba é um caso todo específico. Né? Mesmo apresentando peculiaridades internas em cada país, a implementação do sistema socialista implicou na propriedade estatal dos meios de produção, o planejamento econômico do Estado, né, e a instauração de um partido único, entre outros aspectos. Né, esses são alguns aspectos gerais, né, desse sistema político. Né. Em 86, antes da queda do socialismo, né, os países socialistas representavam 34% da população mundial. Isso só para a gente ter uma dimensão aí do que a gente está falando. Né. 34% da população mundial, ocupando 26,2% do território mundial. Ou seja, né, a União Soviética era uma união, né, geopolítica, né, de tamanhos consideráveis. Né, por isso, o mundo sob duas potências. Né. E aí algumas características disso. Né. O socialismo soviético. Né? O que foi o socialismo soviético? O que foi o socialismo, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Né? O capitalismo de Estado, né? Ou seja, como a União Soviética entrou nesse conflito social entre burguesia e proletariado que a gente viu, né? Entre ricos e pobres, né? Pelo Estado. Né? O Estado vai ser esse grande ente que vai dominar toda a economia, que vai planificar toda a economia, que vai horizontalizar toda a economia. Né? Ou seja, o sujeito não trabalha mais, né, para o patrão. O patrão é a União Soviética, o patrão é o Partido Único, o patrão é essa massa burocrática que dominou o sistema até a década de 80 e tanto. Né? Ou seja, como eu falei para vocês, a União Soviética é difícil a gente fazer características gerais de um processo que durou quase todo o século XX. A União Soviética começa em 17 e termina em 91 oficialmente. Ou seja, a União Soviética tem um papel aí, tem características, tem mudanças aí que a gente não vai conseguir explorar aqui. Né? Mas a gente poderia dizer essa, alta burocratização. Né? A União Soviética passou por um partido único, um partido comunista. Né? Avanço militar e tecnológico gigante. Né? E uma propaganda, né? Máquinas de propaganda, máquinas ideológicas aí, gigante também. Ou seja, uma propaganda pró-regime. E aí, o meu russo não está muito bom, mas é um cartaz em homenagem ao Lenin. Né? E a gente vai ver muito essa arte, né, pró-regime, né? Pró-vida na União Soviética. Né? Uma política de propaganda muito forte. Dos dois lados. A gente vai ver isso daqui a pouco. Né?
dos dois lados, o conflito da Guerra Fria é um conflito cheio de meandros específicos. E aí é isso, né? A arte é a favor desse trabalhador, dessa imagem do trabalhador perfeito, do trabalhador quase, né, como nessa imagem, né, com esse brilho quase divino aí, né, na pintura, né, desse trabalhador padrão, perfeito, que é próprio do século XX, né, que é próprio desses regimes quase fordistas aí, né, mas só que agora não é o trabalhador para o capital, é o trabalhador para o Estado na União Soviética, né. E aí toda essa propaganda para o Estado é uma escola na União Soviética, e lá atrás na escola está a foto, né, do Lenin, esse grande político russo, né, dessas máquinas de propaganda, como eu falei para vocês, que são importantes. Né? E aí uma frase que é muito boa, né? A guerra não consiste só na batalha, no ato de lutar, mas num período de tempo em que a vontade de disputar pela batalha é suficientemente conhecida, né? Ou seja, a guerra não é só um fenômeno, da batalha física, não é só um fenômeno da arma, né? Não é só um fenômeno do conflito armado em si. Né? A Guerra Fria tem um conflito ideológico aí. Né? Tem visões de mundo distintas que estão intimamente representadas entre capitalismo e socialismo. Isso vai para a vida cotidiana inteira. Né? Isso vai para as artes, isso vai para os filmes, isso vai para os livros, isso vai se espraiando pela vida cotidiana dos dois países. Né? E vocês vão reconhecer muito bem propagandas anticomunistas aqui. Nos Estados Unidos. Vocês conhecem hoje, na cultura pop, propaganda anticomunista, que fica até hoje. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um slide sobre isso. Ou seja, a guerra é fria. A Guerra Fria, o nome fria, vem exatamente desse momento. Esse momento que não é o conflito. Os Estados Unidos e a União Soviética nunca trocaram uma bala, né? Mas nunca deram um tiro contra, não é uma invasão, não é nada, mas tiveram esse conflito econômico, político, né? Do ponto de vista das hegemonias do mundo, do ponto de vista das representações do que significa ser capitalista, ou ser socialista, ou ser comunista no mundo. Né? A gente sabe, pelo processo histórico, que tem um vencedor. A gente já conversou sobre esse vencedor aqui. Né? Mas é importante a gente estabelecer que bases estão assentadas esse conflito social. Né? Até aqui tudo bem, pessoal? Vamos seguir. Que hoje a gente anda um pouquinho mais. Portanto, a gente parou aqui, né? A guerra aqui é fria, não é que ela não é quente, né? Ela não é um conflito armado como a Segunda Guerra Mundial, mas ela é um conflito de disputas de hegemonia, né? E aqui o que eu estou chamando de hegemonia, né? Nesse mundo em divisão aí, né? Hegemonia não é só o conflito, né, armado, o hard power, como eles costumam chamar na literatura, né? É o soft power também, né? É o poder brando, é o poder da manipulação, é o poder da relação econômica, é o poder da relação social, da relação cultural, né? E a Guerra Fria é um belo exemplo disso. Né? E a hegemonia que não se dá só pela força, mas se dá pelo convencimento, se dá pelas estratégias políticas. Né? E é disso que a gente está falando aqui quando a gente está chamando de Guerra Fria. A velha ordem, né? Ela é totalmente cheia de
né, de propaganda, é um caldo cultural aí nesse momento muito importante. Muito importante. E aí vocês conhecem alguma coisa aqui desse slide? Tem dois vilões aí que são importantes. Tem toda uma cultura aí nesse momento nos Estados Unidos de quadrinho que surge, que está aí até hoje com os filmes da Marvel, né? Com os filmes de super-herói, de ação, de vilão e tudo mais, etc. Né? Que fazem com que nos remete a esse momento de Guerra Fria. Tem toda uma produção cultural da Guerra Fria que está aí até hoje, né? Veja os filmes do 007, que sempre tem um vilão comunista, o vilão é russo, etc. Muitos dos filmes de espionagem nesse momento, né? O inimigo é o russo. Né? Os quadrinhos, por exemplo, Capitão América, né? Olha só, o nome do sujeito é Capitão América, tem toda uma referência aos Estados Unidos, né? As cores dos heróis são sempre vermelho, azul, branco, estão sempre ligados à bandeira americana. Um dos inimigos do Capitão América, né, era o Caveira Vermelha, né? Vermelha sendo uma das cores da União Soviética. Tem todo um meandro aí político nessa produção da arte, na produção da cultura nesse momento, dos dois lados, né? Tem livros pró-regime na União Soviética, tem toda uma produção de música pró-regime na União Soviética. A gente poderia ficar aqui falando sobre isso horas, né? Tem toda uma arte popular nesses dois, de sustentação política e econômica interna, né? De convencimento das populações internas desses países, né? E como os Estados Unidos, nossa cultura se ocidentalizou pelo poder dos Estados Unidos, isso hoje é muito mais forte, a gente tem muito mais noção disso olhando para a cultura americana, né? A gente consome hoje, nossa cultura é uma cultura americanizada sob vários aspectos, né? Aí a gente tem agora um dos fenômenos do cinema, que é esse cinema de super-herói, que todo mundo gosta, etc. Né? Isso pra gente ver o tamanho da Guerra Fria, né? Isso bebe um pouco desse momento, né? Desse momento histórico lá de conflito, que a produção do quadrinho tem um papel importante para a juventude americana, né? Tem um papel importante para a cultura americana. Isso a gente vai bebendo até hoje dessa fonte aí. E do outro lado também a gente tem essa figura, essa figura do ídolo, né? Essa figura da União Soviética, né? E os grandes líderes da